Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu tô repetindo o formato de vídeo, né? Sem cenário atrás, sem produção, sem me arrumar assim toda pra aparecer aqui, mas eu quero me sentir mais próxima de vocês para conversar sobre diversos assuntos. E o assunto que eu trato hoje é algo que me perpassa pela minha vida praticamente em todos os momentos da minha vida, desde que eu tenho entendimento. Isso é um assunto que mexe muito comigo, né? E é muito pesado também, né? E eu desde já quero falar pra vocês que eu vou falar sobre o perdão, né? E se vocês, quem tá me assistindo, né, não aceitam uma opinião diferente da sua sobre esse assunto, eu acho que é melhor você não assistir esse vídeo, porque eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, né, e talvez seja diferente da sua. Se você concorda ou não, ok, mas o que importa é a gente respeitar as opiniões que sejam diferentes das nossas, né? Então, vou falar sobre a minha infância, né, que diante de tudo começou por aí, o assunto que mexe comigo, né, sobre em relação ao perdão. Durante a minha infância, quem vê por aqui, né, no YouTube não sabe como realmente foi a nossa vida, né? Mas eu sei que cada pessoa teve inúmeros desafios, e se você chegou nesse tema sobre o perdão é porque você também já encarou diversos problemas na sua vida, né? E na minha infância eu sofri muitas violações, negligências, né, dos meus cuidadores, né, minha mãe. Presenciei violência doméstica, né, porque meu padrasto agredia minha mãe fisicamente. E foi uma infância muito difícil, né? Tiveram várias situações, né, que me fizeram muito mal, né? Você imagina uma criança crescer num ambiente inóspito desse, né? Vendo violência doméstica, diversos tipos de, não só violência doméstica, mas verbal, inúmeras, né? Todos os tipos de violências, assim, que uma criança não poderia presenciar, né? E nenhum ser humano deveria sofrer, né? E eu presenciei, sofri, né? E não cresci com a presença paterna, né? Eu tive um padrasto que não gostava de mim, que era mal mesmo, né? E eu sofri bastante na minha infância. Foi uma infância de muita negligência, né, também, porque por vários sentidos. Minha mãe, ela não conseguia defender nem ela mesma, nem me defender, né, que eu sofresse violências, né, verbais pelo meu padrasto, né. Ele não me batia fisicamente, mas ele praticava muita violência verbal comigo, né. E eu cresci nesse ambiente até os meus 17 anos, que foi quando eu terminei o ensino médio e fui fazer faculdade, né. Mas você imagina uma criança crescer com esse monte de... essa carga, né, muito pesado. Então, sempre que eu ouvia a palavra perdão, eu ficava com muita raiva. Porque, pra mim, até hoje, eu não consigo conceber que você vai perdoar uma pessoa por ela ter feito maldades, crueldades, sendo que ela não pagou pelos crimes que ela cometeu. Sendo que o meu padrasto nunca foi preso, não foi pra cadeia pelos crimes que ele cometeu com a minha mãe, comigo, né? Pela forma que ele fazia, agredia minha mãe. Ele não foi pra cadeia, então, pra mim, eu acho que não faz sentido, até hoje ainda não faz sentido isso, de, vou perdoar e... Porque tem gente que sempre fala, perdoar não é esquecer, mas você se livrar daquilo e tal, tá, mas e aí? A outra pessoa vai ficar impune por todo o mal que ela fez, né? Continuar a vida dela, fazendo mal para outras pessoas. Eu acho isso muito injusto, né? Então eu sempre carreguei muita mágoa, né? Eu tenho ainda muita mágoa. Eu tô falando aqui pra vocês não de um lugar de uma pessoa, nossa, eu superei tudo isso, eu tô em um outro momento da vida agora. Eu não tô aqui, gente, num lugar de uma pessoa que é perfeita, tá? Eu tô aqui num lugar de ser humano mesmo, falando sobre as minhas vivências, né? Minhas percepções. E eu, sinceramente, eu acho muito difícil perdoar pessoas que cometeram crimes, que fizeram crueldades, maldades e não pagaram pelos seus crimes. Porque eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de violência e vários outros, eu acho que elas devem ser punidas sim.
e pagar pelos seus crimes, né, que cometeram. Então isso sempre foi muito difícil, né? E também eu tive muitas mágoas da minha mãe, porque ela nos colocou nessa vida, né? Porque ela ficou com esse homem que a maltratava, me maltratava, maltratava sua filha, né? E ela também, não sei assim dizer porque eu não estou na mente dela, mas ela também como é que eu posso dizer? Ela descontava muitas raivas dela em mim, sabe? Em vários momentos. E eu também sofria pelas negligências dela, né? Porque ela também teve, como que eu posso dizer? Foi passado muita. Se ela passou por isso, ela na infância dela, ela também viveu várias violações ainda piores, né? Tipo assim, ela tinha uma limitação, assim, mental, assim, na minha visão, né? Uma limitação mental que a aprisionava nessa relação. Não se tratava de uma dependência financeira, né? Que eu acho que limitava ela a sair dessa relação. Era mais uma questão mental mesmo, né? Porque ela sempre foi uma mulher que trabalhou, né? Até porque ela que nos bancava, né? Eu e ela, sempre ela... Mas ela tinha uma limitação mental muito grande que ela se colocava nessa situação e eu, uma criança, né, ela me colocava também e não conseguia nos tirar dessa situação. Eu até vejo muitas pessoas falarem, eu já vi pessoas falando isso e eu acho um absurdo. Fulana apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer, né? A pessoa, às vezes tem muitas limitações mentais, né? As pessoas pensam que tudo é movido pelo dinheiro, né? Mas nem tudo. Tem coisas que estão no nosso inconsciente ali, né, de traumas e outras coisas que às vezes deixa a pessoa paralisada, que eu acho que foi o que aconteceu por muitos anos. Hoje ela é separada desse homem, né, graças a Deus, porém ele nunca foi preso, né, pagou pelos crimes que cometeu, na minha visão. E isso me deixa muito chateada, né? E eu tenho mágoas também da minha mãe, porque ela descontava muita raiva dela em mim, porque ele fazia violência com ela e ela descontava as raivas em mim. E ela também tinha os problemas dela, né? Assim, que outras questões antigas que ela descontava raivas em mim. E isso tudo me trouxe muita mágoa, sabe? Eu cresci com bastante mágoa, revolta, né? Por as injustiças sociais, né? E eu tô lendo um livro, né, que eu estou gostando bastante e hoje ainda eu cheguei nesse tema do perdão, né? E na hora que eu leio ou que eu vejo alguém falando sobre isso, eu penso, já fico assim, vem tipo um travo, assim, sabe? Aquela coisa assim de você se afastar, de não querer resistir a esse assunto, de não querer acreditar que não sei nem dizer, mas de acreditar que, nossa, tá, perdoar por simplesmente e deixar outra pessoa cometendo mal por aí, né? Eu fico, tipo assim, pensando isso. E aí, só que eu vi uma abordagem bem legal nesse assunto, né? Que inconscientemente eu tenho até feito esses movimentos, mas sem perceber, né? Que uma parte do livro a autora fala assim, que quando você tem uma pessoa que fez mal pra você, né? Que fez mal e te magoou muito, que você tem uma questão com essa pessoa, é inteligente você restringir o seu acesso a essa pessoa, né? Restringir, assim, você manter distância, porque quando a gente tá perto dessas pessoas que nos fizeram mal, que nos, né, que fizeram todo esse mal pra gente, a gente acaba agindo de uma forma, assim, robotizada, né? A gente não sabe como agir direito, vem todos aqueles sentimentos, isso vem ainda em mim também, né? Se eu o ver, alguma coisa assim. Então, assim, ela falou e eu concordo, né? Eu evito o máximo possível, né? Assim, conviver com pessoas que me fizeram mal, até porque eu não me sinto bem perto dessas pessoas, seja lá quem for, seja parente, seja o que for, eu evito o máximo possível contato com esse tipo de pessoas, porque eu sei que elas me fizeram mal e eu não vou dar espaço para elas entrarem ou fazerem parte da minha vida, né? Eu acho que, na minha visão, esse é um grande erro, né? Às vezes a gente deixar pessoas que... Porque assim, eu penso dessa forma. Tem gente que pensa, uma pessoa me fez mal e vou perdoá-la. Mas eu penso dessa forma. Se uma pessoa me fez mal e ela mudou, e ela é uma pessoa melhor, ela
se não foi nenhum crime, né? E ela realmente mudou, ok. Mas se é uma pessoa que cometeu um crime, né? Fez um erro assim, uma atitude, não sei nem se eu diria um erro, né? Eu acho que não. Uma atitude, né, horrível, e eu acho que ela deveria sim ser punida pela justiça, né? E se deveria, não deve, né, ser punida pela justiça. E quando a pessoa não é punida pela justiça, eu acho que, por exemplo, se uma pessoa fez um mal pra alguém e continua a fazer mal pra essa pessoa, eu acho que é um erro manter esse tipo de pessoa na nossa vida. E ainda que essa pessoa não faça mais mal pra mim, mas eu veja que ela faça mal pra outras pessoas, eu não quero que essa pessoa faça parte da minha vida, eu não quero ela perto de mim, perto das pessoas que eu amo, eu quero ela o mais longe possível. E se ela for uma pessoa que cometeu um crime contra mim ou contra quem eu amo ou qualquer outra pessoa, eu quero que ela vá pra cadeia, eu quero que ela fique presa, porque ela não sabe viver em sociedade. Ela não sabe tratar as outras pessoas com respeito. Então, eu acho que esse tipo de pessoa tem que estar afastada, porque quando ela tá perto de outras pessoas, ela só vai machucar pessoas. É esse o meu pensamento, sabe? E aí eu vejo as pessoas falando assim, nossa, sobre o perdão e tal, que você tem que perdoar pra você se libertar. Mas eu acho que em muitos momentos o perdão, pra mim, funciona, não funciona assim, perdoar pra me libertar. Eu não acho que eu tenho que perdoar pra me libertar, sabe? Eu penso que eu tenho que distanciar essa pessoa da minha vida, né? Pra assim eu me libertar, né? Porque ficar perto dessa pessoa ou ter qualquer tipo de contato, isso não vai me libertar. Ai, eu acho que isso é mais uma coisa de passividade, sabe? Assim, não, vou relevar. Não, eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu acho que a escolha mais inteligente que eu posso fazer é me afastar desse tipo de pessoa e não permitir que essa pessoa faça parte do meu núcleo de convivência, nem das pessoas que eu amo, né, assim, que ela se aproxime. E, sinceramente, eu acho que tem certos tipos de coisa que é muito difícil de se perdoar, né? Tem coisas que, realmente, quando a pessoa não é uma coisa grave, que ela muda, ok, a gente perdoa, eu sei disso, que a gente perdoa, porque todos nós erramos, né? A gente magoa as pessoas que a gente ama, às vezes com uma palavra, né? Às vezes com uma atitude, né? Mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tem coisas que realmente eu acho que são imperdoáveis. Sinceramente, eu acho que tem coisas que são imperdoáveis, né? Crimes, eu acho que são imperdoáveis. Eu acho que essa pessoa tem que ir pra prisão, sim. Tem que pagar pelos seus crimes, né? Porque quando ela fica impune, isso só afirma que ela pode continuar fazendo isso com outras pessoas e vai continuar impune, né? Isso é uma tristeza, né? Eu acho que a gente tem que, quando vê um crime, denunciar, sim, uma negligência com uma criança, né? Eu sou uma pessoa, assim, que por tudo isso que eu passei, eu tenho um olhar muito atento para essas situações. E sempre que eu vejo essas ocorrências, eu denuncio sim, se vier ao meu conhecimento, eu denuncio para o Conselho Tutelar, para a Justiça, seja lá o que for, né? Ou se seria uma violência doméstica, eu ligo para a polícia, porque eu sinto que eu estou fazendo a minha parte para que essa pessoa não sofra e outras pessoas não sejam vítimas. Eu acho que a gente viver em sociedade é isso, né? A gente se ajudando, né? Pra gente criar uma sociedade mais justa, melhor para todo mundo viver, né? Porque quando a gente se silencia para as coisas ruins, elas prosperam, né? Então, assim, tudo que a gente, quando eu penso dessa forma, quando as pessoas boas se calam diante das injustiças, essas injustiças só tendem a crescer e a se proliferarem por aí, né? Então, assim, uma coisa que eu gostei só que teve uma coisa que eu gostei muito nesse texto que ela fala sobre o perdão, é que muitas vezes a gente fica remoendo. Isso aconteceu muito comigo. Agora eu tenho trabalhado mais nesse assunto de parar de remoer, porque ficar remoendo também o passado, o sofrimento, só nos traz mais dor. Realmente, eu concordo com isso. Ficar remoendo, falando sobre as coisas ruins que passaram, só nos deixa com mais raiva, só nos deixa mais tristes,
né? Então, eu acho que o lugar que a gente acaba dando para essa coisa ruim que nos aconteceu é um lugar, assim, de protagonizar esse assunto sempre como se estivesse em primeiro plano na nossa vida. E quando a gente para de falar sobre isso, né? A gente para de ficar tocando nesse assunto, para de ficar revivendo nossos pensamentos o tempo todo, a gente dá lugar para outras coisas boas entrarem na nossa vida e isso não nos sugar a energia. Eu achei muito válido esse texto que eu li, né, dessa autora, que realmente a gente às vezes acaba dando lugar para essas mágoas muito grande e acaba deixando de viver momentos muito importantes. Isso já aconteceu comigo. E eu acho isso muito errado, né? Porque eu acabei perdendo a oportunidade de estar vivendo outras coisas, remoendo o passado, né? E eu tenho trabalhado nisso e esse texto me ajudou bastante, porque realmente o tempo que a gente perde revivendo as coisas ruins que aconteceram no passado, né? Se isso não tá mais gerando sofrimento, sofrimento que eu digo, gerando prejuízo agora, a pessoa não tá ali fazendo mal pra você, então tenta colocar outras coisas boas na vida e que essa circunstância do passado, ela sempre vai fazer parte da nossa vida, né? Mas ela não precisa ocupar um lugar de destaque. A gente pode destacar no nosso presente coisas boas, né? E essa coisa vai ficar lá. Ela vai ficar lá como um aprendizado, como uma experiência ruim, que a gente vai estar atento para que não se repita mais, né? Porque muitas vezes essas violações acontecem quando a gente é criança e a gente não tem condições de nos defender, né? Porque a gente está sobre a responsabilidade dos nossos cuidadores. Mas na nossa condição de adulto a gente pode evitar essas situações e para quem são pais e mães, pode evitar que os seus filhos passem por isso, com base nas suas experiências passadas. Então, isso, mesmo que seja uma coisa tão ruim que aconteceu, né? Que nunca era para ter acontecido, mas você pode usar essa experiência ruim como um aprendizado para isso não acontecer mais. Só que não dá destaque para isso, porque a sua vida ela pode ter muitas coisas boas, né? E eu tenho tentado fazer isso atualmente, né? Tentado dar lugar mais às coisas boas, porque eu já perdi muito tempo da minha vida remoendo o passado, pensando que eu queria justiça, que eu queria que tivesse sido feita a justiça, que não houve justiça e eu me sentindo injustiçada. Só que hoje eu vejo, né, que isso cabia à minha mãe, né, denunciar tudo, né. Ela denunciou na época, né, mas não teve prisão nem nada, acabou, né. Tem situações que realmente, infelizmente, não ocorrem, né, a justiça como deveria ocorrer. Mas graças a Deus, né, essa pessoa não faz parte mais da nossa vida. Eu realmente espero que essa pessoa não faça parte da vida de nenhuma pessoa mais para não machucar ninguém, né? E minha mãe, nessa situação que eu tenho essa relação com ela meio difícil, né? Porque eu também tenho muitas mágoas dela por as coisas que ela deixou que eu passasse e que também ela me fez passar, porque ela também teve muitas atitudes negativas em relação a mim na minha infância e adolescência. Eu tenho uma relação um pouco mais momentânea, né? Como que eu posso dizer? Tem momentos que eu me lembro ainda das coisas que ela fez, aí fico chateada e me afasto um pouco, dou um espaço pra mim. E tento ter uma relação que não seja tão próxima assim pra os problemas dela não me atravessarem, nem os meus atravessar ela, porque a gente tem muitas essas questões ainda. Só que eu gosto dessa parte que fala, né, que a gente precisa restringir os acessos, né, porque tudo tem limite, né, e a gente também precisa considerar o nosso sentimento, como a gente se sente. Várias vezes eu já me forcei a estar e fazer coisas, né, estar perto de pessoas que me fizeram mal, quando eu ainda era adolescente, né, que eu ainda não tinha essa maturidade. Hoje não, hoje se, por exemplo, tem alguém em um lugar que vai estar num lugar que não me fez bem, já me fez um mal, e eu não me sinto bem perto dessa pessoa, eu não me forço a ir nesse lugar. Por mais que tenha outras pessoas lá nesse lugar que eu gosto e tal, mas se eu sei que eu não vou me sentir bem perto dessa pessoa,
eu não vou me forçar a estar em lugares ou perto de pessoas que me fazem mal. Hoje eu já tenho mais essa consciência de que eu preciso priorizar o meu sentimento, eu preciso me proteger, né? Porque eu hoje sou responsável por mim. Quando eu era criança era minha mãe, hoje sou eu. Então eu preciso, e eu preciso ser a minha proteção, né? Me manter segura, né? Todas essas coisas que eu puder, eu faço por mim. Então, assim, eu falo com você, se o lugar do perdão pra você é algo difícil, assim como é pra mim também, eu acho que talvez se você olhar por essa perspectiva que eu tô falando, talvez ajude, né? Eu não sei se você pensa dessa forma ou diferente, mas talvez se você levar isso em consideração, né? Porque eu não acho que a gente é obrigado a perdoar, né? Eu acho que isso não é uma condição pra gente ser feliz, né? Até porque se a gente for perdoar tudo de ruim que as pessoas fazem com a gente, eu acho, na minha visão, né, que a gente estaria sendo uma pessoa muito passiva, né? Assim, eu acho que a gente tudo tem limites, né? E eu acho que o perdão pra mim é mais desse lugar de me afastar, não cortar essa relação com essa pessoa e querer sim a justiça, porque eu acho que o nosso senso de justiça é muito importante, né? Porque é por meio das nossas atitudes de querer justiça que a gente tem a possibilidade de ter um mundo melhor para nós e para as outras gerações, né? Então a gente precisa sim querer justiça, né? Precisa querer priorizar o nosso bem-estar das pessoas que a gente ama. É isso, gente. Eu não sei se esse vídeo vai ajudar vocês, né? Mas tá me ajudando bastante falar isso aqui com vocês, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que estão aqui na internet, né, às vezes assistindo, acham que quem tá aqui do outro lado, né, eu no caso, tem uma vida tão centrada, perfeita, né, mas não é assim. A gente tem uma vida de dificuldades também, desafios. Eu sei que cada um de vocês que me assiste já passou por circunstâncias difíceis na vida e a gente vai aprendendo a se construir com isso, né, com base nisso e ter uma vida melhor. Então é isso, um grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!